Você tem vontade de aprender inglês sozinho, mas se sente confuso e não sabe o que fazer, ou mesmo por onde começar a estudar? Então assista esse vídeo até o final, pois nele eu vou te mostrar como você pode aprender inglês sozinho, começando do absoluto zero, mesmo que você seja um completo iniciante e atingir um nível avançado no inglês em apenas um ano de estudos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que o que eu vou te mostrar aqui não é nenhuma pílula mágica do inglês que você simplesmente vai tomar e vai ficar fluente no idioma do dia para a noite. Até porque isso não existe, e se você está procurando por uma fórmula mágica que vai te fazer aprender inglês sem esforço e ficar fluente em 3 ou 6 meses, nem perca o seu tempo assistindo esse vídeo. O que eu estou falando aqui é de um método extremamente simples, mas que é pouquíssimo conhecido pela maioria dos estudantes e que, se fosse colocado em prática, as pessoas não levariam nem um terço do tempo que elas levam hoje para aprender inglês. Eu ainda vou te revelar os 3 passos únicos que você precisa dar para aprender inglês e atingir um nível avançado no idioma em apenas um ano ou até menos, mesmo que hoje você não saiba nada de inglês. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Nathalie, eu sou a criadora do blog aprendendoinglesrapido.com e hoje eu posso dizer que eu tenho um nível avançado em inglês, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a estudar inglês, eu fiz exatamente o que a maioria das pessoas fazem. Eu não queria e também não tinha condições de fazer um curso em uma escola convencional, então eu decidi que eu ia aprender inglês sozinha. E então eu comecei a baixar vários aplicativos, comprar livros, fazer cursos gratuitos, ver vídeos de dicas no YouTube. Só que depois de quase 6 meses estudando todos os dias, eu não tinha aprendido quase nada. Eu continuava sem saber falar nada e sem entender uma palavra sequer do que eu ouvia em inglês. Sem falar que eu não conseguia lembrar quase nada do que eu estudava. E para piorar, eu percebi que eu não era a única nessa situação. Eu vi que várias pessoas passavam anos e mais anos estudando para conseguir aprender inglês e muitas vezes no final das contas não conseguiam nem se comunicar direito. Eu cheguei a conhecer pessoas que estudaram inglês por 10 anos e só depois desses 10 anos conseguiram aprender inglês fluente. É claro que devia ser uma exceção, mas 10 anos? Sinceramente, eu não queria esperar tudo isso porque eu pensei, se nenhuma criança demora tanto tempo para falar inglês, por que um adulto tem que demorar tanto tempo assim? E aí eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá, aprender inglês não é pra mim não, é pra quem tem dinheiro pra pagar curso caro e viajar pra fazer intercâmbio. E aí eu pensei, vou aprender espanhol. É super parecido com o português e pelo menos eu fico fluente em alguma coisa. E aí eu comecei a estudar espanhol. Comecei a comprar livros, aplicativos, tudo de novo. E então eu comecei a assistir vídeos em espanhol no YouTube. Eu entendia pouca coisa ali, mas dava pra se virar. E aí aconteceu uma coisa que me chamou a atenção. Eu comecei a ver vídeos de pessoas que falavam inglês, e não só o inglês, mas pessoas que falavam 2, 3, 4 idiomas e levavam um ano em média para ter um nível avançado no idioma. E isso ligou meu sinal de alerta e eu pensei, ou tem alguma coisa errada aí, essas pessoas estão mentindo que conseguiram aprender inglês e outros idiomas nesse período, ou então realmente existe alguma forma de se aprender inglês mais rápido do que nas escolas convencionais. E foi aí que eu tive uma ideia. Eu pensei, por que eu não descubro o que esses poliglotas estão fazendo e como eles estão estudando e começo a estudar do mesmo jeito que eles? Então eu comecei a pesquisar o que aqueles caras faziam para aprender vários idiomas e comecei a descobrir um monte de coisas novas que eu não tinha feito até aquele momento e que eu nem sabia que existiam e que eles falavam que estavam fazendo. E aí eu comecei a testar algumas coisas que eles falavam. Então, primeiramente, eu tentei estudar só gramática e listas de vocabulário. E isso, como você já deve imaginar, não funcionou muito bem como eu esperava. Então eu tentei aprender diálogos e focar na conversação e aí foi um pouquinho melhor. Mas ainda não era aquilo que eu queria. Foi quando eu finalmente descobri e cheguei à conclusão que para se aprender inglês de verdade e atingir um nível avançado no idioma, era preciso seguir apenas 3 passos simples. 3 passos únicos que, se colocados em prática, fariam com que qualquer pessoa, mesmo sendo uma completa iniciante, aprendesse inglês ou qualquer outro idioma. E esses passos eram: 1. Aprender vocabulário dentro de um contexto. Passo 2. Entender o idioma falado e treinar incansavelmente o listening. E 3. Aprender e treinar a fala. E aí eu comecei a me aprofundar em como eu poderia colocar esses 3 passos em prática. E comecei a me dedicar em aprender técnicas que realmente me ajudassem a aplicar esses 3 passos. Então eu comecei a pesquisar tudo quanto era tipo de site em inglês e espanhol, usando meu bom e velho amigo Google Tradutor, é claro, porque eu percebi que em português não tinha muita coisa. Eu comecei a ver vídeos, comprei dezenas de e-books na Amazon, comecei a acessar fóruns. Eu literalmente vasculhei a internet inteira para tentar descobrir o que as pessoas estavam fazendo para aprender idiomas e, mais especificamente, como elas estavam fazendo para aprender esses 3 passos simples. Eu acho que eu passei uns 3 meses ou mais só estudando e pesquisando no meu tempo livre, que não era muito, e anotando absolutamente tudo o que eu via e aprendia.
E então eu comecei a organizar todas essas informações e criei um passo a passo para mim, levando em consideração exatamente esses 3 passos e o que aqueles poliglotas estavam fazendo. Até porque se eles aprenderam tantos idiomas, isso significava que o que eles estavam fazendo estava dando certo, não é mesmo? E aí depois de todo esse tempo fazendo as minhas pesquisas e criando esse passo a passo, eu falei, bom, agora chega de anotar, tá na hora de colocar em prática tudo que eu aprendi. E foi aí que eu comecei a aplicar aquilo tudo que eu tinha visto e aprendido até aquele momento. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio, porque eu nunca tinha tentado e nem visto nada daquilo antes. E eu estava com medo de que também não desse certo e eu perdesse mais um ano de tentativa para aprender inglês. Mas, mesmo com medo, eu resolvi tentar, até porque eu não tinha nada a perder. Até agora, tudo que eu vinha tentando havia dado errado, eu precisava tentar alguma coisa diferente. E para minha grata surpresa, dessa vez, começou a funcionar extraordinariamente bem. E eu finalmente comecei a aprender inglês de verdade. A cada semana que passava, eu me surpreendia mais com o resultado. Eu realmente estava começando a aprender e a avançar no idioma como eu nunca tinha visto antes. E eu fiquei extremamente feliz com aquilo até eu perceber que a culpa não era totalmente minha por eu não conseguir aprender inglês. A verdade é que esse tempo todo eu sempre ouvi e acreditei que para aprender inglês a gente tinha que decorar listas de vocabulário, aprender a gramática do idioma, fazer exercícios, para então começar a formar frases e aprender a falar inglês. E eu percebi que, embora estudar gramática e decorar vocabulário fosse sim importante, esse não era nem de perto o melhor método para aprender inglês. E na verdade, no meu caso, esse tipo de método só me fez perder tempo. E depois que eu descobri que para aprender inglês a gente não precisava ficar decorando regras gramaticais e sim focar em aprender vocabulário dentro de um contexto e treinar o nosso listening e também a fala, foi que eu realmente consegui aprender inglês. E aí eu comecei a participar de alguns grupos de pessoas que estavam querendo aprender inglês e a compartilhar algumas das técnicas que eu havia aprendido e, para minha grata surpresa, as pessoas também estavam conseguindo aprender inglês e aprender inglês de verdade e rápido. E foi aí que eu percebi que o grande problema do porquê as pessoas não conseguem aprender inglês é que elas não conhecem um método que seja realmente eficaz e passo a passo para aprender. E a verdade é que estudar com um método de estudos eficiente é o que vai fazer toda a diferença se você vai aprender inglês em 1 ano ou se você vai demorar 10 para aprender. Mas o problema é que esse tipo de método é pouco conhecido e até mesmo pouco divulgado. Quase ninguém conhece ou mesmo compartilha esses métodos com a gente. E o fato é que se você continuar estudando do jeito errado, estudando com métodos que não funcionam tão bem e de uma forma que não seja realmente eficiente, você corre o risco de passar 1, 2, 3 anos estudando inglês para no final das contas não aprender quase nada. Sendo que, estudando da forma correta, nesse mesmo período de tempo, você já teria com certeza conseguido atingir um nível muito avançado no idioma. Eu conheço pessoas que passaram 4 anos em uma escola de inglês pagando fortunas e quando foram viajar para fora do país, não conseguiram nem se apresentar ou mesmo falar com o oficial da imigração. E fora várias outras pessoas com quem eu falo diariamente e que passaram bem mais de 1 ano estudando inglês e no final das contas não conseguiam nem manter uma conversa de 1 minuto sequer. Talvez você até seja uma dessas pessoas e eu sei muito bem como é isso. E a verdade é que se você não começar a estudar da forma correta o quanto antes, você infelizmente corre o risco de passar pelo mesmo que essas pessoas estão passando e pelo que eu passei. Então, pensando na dificuldade que muitas pessoas têm de aprender inglês e estudar de forma realmente efetiva e que realmente funciona para aprender inglês, depois de muitos pedidos de pessoas que chegavam até mim totalmente perdidas, sem saber realmente o que fazer para aprender inglês por conta própria, foi que eu criei o e-book Fórmula do Inglês Autodidata. O e-book Fórmula do Inglês Autodidata é um passo a passo completo onde eu revelo o exato método que você precisa saber para aprender inglês sozinho e que eu mesma utilizei para aprender inglês e atingir um nível avançado no idioma em apenas 1 ano de estudos. Nele você vai aprender tudo o que você precisa para aprender inglês de forma simples e rápida, estudando sozinho, mesmo que você esteja começando do zero e não saiba nem por onde começar. Já na introdução do e-book eu vou te mostrar quais são os maiores segredos de quem realmente consegue aprender inglês e que você precisa saber se você quiser aprender o idioma. Se você ignorar e não aplicar esses segredos, é quase certo que você sempre terá dificuldades para aprender inglês. Depois, na primeira parte do e-book, você vai começar a aprender passo a passo como aprender vocabulário de forma simples e efetiva e qual erro que você nunca pode cometer quando você estiver aprendendo vocabulário. Nessa parte, você também vai aprender
como memorizar o vocabulário que você aprende, com 2 métodos simples, mas extremamente eficazes, que você precisa aplicar se você quiser ter sucesso para aprender inglês. Inclusive, o segundo método eu descobri por acaso, mas ele foi o complemento perfeito para o primeiro método e que me ajudou a nunca mais esquecer aquilo que eu aprendia. Se você aplicar apenas essas 2 técnicas para memorizar vocabulário da forma correta, vai ser praticamente impossível você esquecer aquilo que você aprender. Além dessas 2 técnicas extremamente eficazes, você ainda vai conhecer 6 técnicas extras para lembrar vocabulário que vão te ajudar a potencializar ainda mais seus resultados e a lembrar até mesmo das palavras mais difíceis. Depois disso, na segunda parte do e-book, você vai conhecer a melhor técnica que existe para entender o inglês falado por nativos de forma simples e rápida. Se você aplicar essa última técnica com regularidade, é praticamente garantido que em até 6 meses você já conseguirá consumir quase todo tipo de conteúdo em inglês sem precisar de nenhuma legenda. Quase ninguém sabe como aplicar essa técnica da forma correta, e você vai aprender em detalhes como usá-la a seu favor para começar a entender o inglês falado em tempo recorde. Basta você seguir o exato passo a passo dessa técnica para começar a entender o inglês falado já na primeira semana de estudos. Depois disso, no nosso terceiro passo, você vai aprender as 5 melhores técnicas para aprender como falar inglês. Essas técnicas são simples, mas poderosas e vão forçar o seu cérebro a usar o inglês que você está aprendendo e te ajudar a estudar de forma mais ativa para que você consiga colocar para fora o inglês que você está aprendendo. E com isso, não ficar mais perdido na hora de falar inglês. Você também vai descobrir qual é a única forma de aprender a falar em inglês e como você pode aplicar ela de forma simples e descomplicada. Mas de nada adianta você saber falar inglês se a sua pronúncia for horrível. Por isso, eu também vou te mostrar quais são os 3 melhores passos que você precisa aplicar todos os dias para melhorar a sua pronúncia. Com essas técnicas simples para melhorar a sua pronúncia em apenas 30 dias, você já estará falando inglês de uma forma muito mais fluida, mesmo que hoje a sua pronúncia seja péssima. E depois, na última parte do e-book, eu vou te mostrar passo a passo como colocar tudo o que você aprendeu em prática. Nessa parte do e-book, você não só vai descobrir como colocar em prática tudo o que você viu até aqui, mas você também vai descobrir quais são as tarefas indispensáveis que você precisa fazer todos os dias para nunca ficar travado no aprendizado do idioma. A maioria das pessoas costumam ficar empacadas no nível intermediário por meses e até mesmo anos, e aplicando essas tarefas simples diariamente, isso dificilmente acontecerá com você. E para fechar com chave de ouro, você ainda vai ter acesso a um cronograma completo de estudos de 7 passos, com tudo o que você precisa fazer diariamente para aprender inglês sozinho e chegar em um nível avançado em apenas 1 ano de estudos. Basta você aplicar esse cronograma simples, exatamente como ele está, que você vai conseguir aprender inglês. Mesmo que você sempre tenha achado impossível ou se você acha que o inglês não é para você. Mas não é só isso, eu ainda separei 5 super bônus exclusivos e especiais para você. O primeiro bônus é o e-book Inglês 90 Dias. O e-book Inglês 90 Dias é um guia prático onde você vai encontrar um cronograma completo de 90 dias de vocabulário para você estudar inglês passo a passo, mesmo que você só tenha 15 minutos por dia para estudar e conseguir aplicar todas as técnicas que você vai aprender no e-book de forma ainda mais fácil. Esse e-book é vendido separadamente por R$ 37,00 e em breve ele não estará mais como bônus para quem adquiriu o e-book depois, mas hoje ele vai ser seu totalmente de graça. O segundo bônus é o Guia dos Textos com Áudio para Iniciantes. Esse bônus é um bônus incrível onde você vai receber 20 textos com áudio com tradução para que você possa estudar de forma simples e intuitiva. Esse bônus poderia ser vendido separadamente por no mínimo R$ 27,00, mas ele será seu sem nenhum custo adicional. O próximo bônus é o Guia Prático de Frases em Inglês. Esse é um guia completo com os mais diversos tipos de frases para você usar no dia a dia e aprender a falar em inglês. Nele você vai encontrar um guia completo com 50 lições, onde você vai aprender a se comunicar em diferentes situações do dia a dia. São centenas de frases para você utilizar nas mais diferentes situações. Esse bônus ele poderia ser vendido separadamente por no mínimo R$ 29,00, mas ele será seu sem nenhum custo adicional. O quarto bônus é o Guia Completo dos Diálogos em Inglês. Esse é um bônus essencial onde você vai ter acesso a diversos diálogos do dia a dia para estudar inglês. Nele eu separei mais de 40 diálogos com diferentes situações
situações do dia a dia, para que você possa treinar o seu listening, que é a capacidade de entender o idioma falado e poder aprender ainda mais vocabulário e expressões comuns em inglês. Nele eu separei mais de 40 diálogos com diferentes situações do dia a dia, para que você possa treinar o seu listening, que é a capacidade de entender o idioma falado e poder aprender ainda mais vocabulário e expressões comuns em inglês. Esse bônus poderia ser vendido separadamente por no mínimo R$ 27, mas também será seu sem nenhum custo adicional. Além de todos os outros bônus incríveis que vão te ajudar a aprender inglês ainda mais rápido, você ainda receberá o material de estudos completo que você precisa para começar a colocar todo o método em prática. Com esse material de estudos, você conseguirá aplicar facilmente todas as técnicas do e-book Fórmula do Inglês Autodidata. Esse é um material extra com vocabulário, frases, diálogos, para que você possa estudar com muito mais facilidade. E você vai ter tudo o que você precisa para começar a estudar hoje mesmo. Mas agora você deve estar se perguntando quanto é que vai custar tudo isso. Bom, para falar a verdade, eu poderia cobrar R$ 297 tranquilamente por esse e-book, que ainda assim sairia barato, pois eu passei os últimos anos estudando pra caramba e levei muito tempo para aprender todo esse passo a passo que vai encurtar o seu aprendizado de forma absurda. E também, se a gente for parar para pensar em quanto custa a mensalidade de uma escola de inglês, que você teria que pagar no mínimo R$ 100 todo mês durante alguns bons anos, esse valor não seria nada. Mas ele não vai custar tudo isso, ele não vai custar nem perto disso. Somente para você que chegou até aqui e que realmente eu sei que é uma pessoa comprometida com seus estudos, pois se não fosse não teria chegado até aqui, não é verdade? O e-book Fórmula do Inglês Autodidata vai custar apenas um pagamento único de R$ 37. Isso mesmo, você não ouviu errado, R$ 37. Basta clicar no botão que está aparecendo abaixo do vídeo e você será redirecionado para a página de pagamento totalmente segura da Hotmart. Logo após a confirmação do pagamento, você vai receber acesso imediato no seu e-mail ao conteúdo do e-book e todo o passo a passo para começar a estudar hoje mesmo que você não saiba nada de inglês. Bom, agora que você já sabe que existe sim um método completamente passo a passo que vai te ajudar a estudar inglês e aprender de uma vez por todas, você tem duas opções. A primeira é fechar o vídeo e continuar quebrando a cabeça e tentando de tudo para aprender inglês, pagando mensalidades caras, mesmo sabendo que existe uma solução simples e barata para os seus estudos. Ou a segunda, que é acessar o e-book agora mesmo e seguir passo a passo o que eu ensino e começar a aprender inglês ainda hoje. Bem, a decisão me parece óbvia, pois se eu estivesse assistindo esse vídeo e tivesse acesso a todo esse passo a passo quando eu comecei a estudar inglês, eu sinceramente não pensaria duas vezes em escolher a segunda opção, pois além de me custar muito menos do que uma mensalidade de qualquer curso de inglês em qualquer escola de idioma, ou mesmo outros métodos com pelo menos o triplo do valor, me pouparia muitos anos de estudos e frustrações. Mas atenção, porque sinceramente eu não pretendo deixar o e-book Fórmula do Inglês Autodidata disponível nesse preço por muito tempo. E por isso essa página com valor promocional e com todos os bônus exclusivos só ficará disponível por mais alguns dias. Então, clica no botão abaixo do vídeo e garanta já o seu e-book. E tem mais! Ao adquirir hoje o e-book Fórmula do Inglês Autodidata, eu vou te dar 7 dias de garantia total. E se por algum motivo você não ficar satisfeito com o e-book, eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem fazer nenhuma pergunta e ainda continuamos amigos. Basta clicar no botão abaixo e eu te encontro lá dentro.